dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Que bom que você está aqui para mais um Acordando para o Propósito. Nesta quinta-feira, nós estamos entrando na sua telinha para poder conversarmos acerca da temática que temos preparada para este mês de outubro. Reforma protestante. Mas antes de nós iniciarmos o assunto de hoje dentro dessa temática, eu quero pedir para você fazer a sua inscrição no canal. Faça a sua inscrição, acione o sininho das notificações e não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Se você não assistiu os programas anteriores, por favor, você pode voltar depois com calma. Você vai nos nossos vídeos para você acompanhar cada um dos episódios dessa série do mês de outubro. Reforma protestante é um tema muito importante para você que quer entender como que foi o avanço do cristianismo, o que é, de fato, ser um protestante. As pessoas às vezes falam assim, tal pessoa se declara como um cristão protestante. Às vezes até para poder representar a maneira de se identificar com a questão da fé. Mas poucas pessoas entendem de fato o que significa ser um cristão protestante. E aqui, durante todo o mês de outubro, nós estamos tendo a oportunidade de conversar sobre a reforma protestante. E hoje nós queremos falar aqui sobre alguns aspectos relacionados a os indícios de uma mudança. A gente já falou sobre a forma do evangelho, aquilo que Jesus direcionou. Nós falamos sobre algumas questões relacionadas à deformação da mensagem, da narrativa, da falta de acesso às escrituras sagradas nesse período que antecede esse grande marco da história do cristianismo. E aí, você compreendeu algo interessante. Nas nossas últimas conversas, você viu que quando o clero, ok, a elite eclesiástica, passou não somente a retirar dos fiéis a possibilidade de acesso à palavra, ou de criar uma porção de métodos, de liturgias que não necessariamente tinham alguma vinculação bíblica, passou a ter-se um grande problema. E principalmente porque no fator relacionado à fé, relacionado à igreja, toda vez que coisas relacionadas ao mundo começam a entrar na igreja, se difunde um parâmetro onde o seu Jesus ele se afasta de agir, não no sentido de interferir no cenário, mas é aquela ideia de que se o Senhor ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Agora, a sua manifestação, ela é para aqueles lugares onde ele está sendo adorado, onde ele está sendo reverenciado, aonde os princípios deles estão sendo praticados. Então, entenda isso. A igreja, ok? A igreja medieval, a igreja que antecede esse cenário aqui da reforma protestante, é uma igreja onde a elite religiosa vai fazer uma grande associação da igreja com o Estado. E eu diria que essa associação, e eu já expliquei sobre a ideia de separação de Estado e igreja, se você quiser, você pode até também acompanhar a nossa série sobre política e fé, eu explico muitas coisas sobre isso. A gente compreende que o Estado, ele não tem, de forma alguma, que ter uma religião oficial. A religião é um fator de liberdade do cidadão, que está num determinado aspecto geográfico de uma determinada nação, mas a igreja não se deve vincular ao Estado. Mas, ao mesmo tempo, o cidadão ele não pode ser tolhido da sua liberdade de expressão e de crença. Mas, quando a igreja se torna vinculada ao Estado, como que era a Igreja Católica Apostólica Romana neste período, há uma junção igreja e Estado, e a consequência para isso é clara.
a consequência da corrupção. Então, a corrupção que estava permeada na igreja da Idade Média era uma corrupção não somente no aspecto religioso, no aspecto daquilo que nós poderíamos tratar sobre o assunto da santificação, da santidade, mas também corrupção no aspecto moral, no aspecto social e no aspecto político. Então, veja, o que eu quero dizer para você aqui hoje? Eu quero dizer para você que Deus ele sempre prepara um cenário para uma mudança. Você quer saber se vai haver uma mudança? Basta você ver a abrangência e o entorno do que está acontecendo na sua vida ou no lugar onde você está inserido para você entender que Deus vai fazer uma grande mudança. Eu gosto de Gálatas, capítulo de número 4. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir em Gálatas, capítulo de número 4. Eu gosto muito desse versículo, ele tem uma aplicação muito importante para o Evangelho, mas eu gosto de trazer ele para refletir sobre essa ideia do tempo oportuno de Deus. Gálatas, capítulo de número 4, vai lá no versículo de número 4, diz assim: mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Esse versículo aqui, ele retrata a plenitude dos tempos, a exatidão de tempo do envio de Jesus a esta terra para cumprir um determinado propósito. Só que esse versículo aqui, embora esteja retratando a vida e o ministério de Jesus, ele pode ser aplicado no sentido de que Deus ele tem o controle da história e que Deus ele insere personagens, ele insere ocasiões no tempo para que a mudança seja preparada. A mudança ela não acontece numa fração de segundos, no aspecto de que todos os fatores da mudança acontecem de uma só vez. Quero que você entenda. Deus ele pode fazer com que haja uma mudança num virar de frações de segundo, no sentido de startar um novo tempo. Agora, a preparação para este novo tempo geralmente acontece ao longo de um cenário temporal, ok? Então você vê, quando o apóstolo Paulo fala sobre essa questão relacionada à plenitude dos tempos, onde Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, representa o quê? Representa o exato momento onde Deus prepara um tempo, ok? Para inserir o seu filho na história da humanidade e fazer com que haja redenção. Agora, se você pensar até mesmo na história bíblica, tem todo um preparo para isso acontecer. Séculos e séculos antes, os profetas fizeram com que a vontade de Deus fosse externada através da revelação. Então, profetas profetizaram acerca da vinda do Messias. Então, veja que há uma preparação. Aliás, quando nós estudamos a parte de pensarmos numa maneira de pensar a Bíblia de uma maneira mais abrangente, a gente até estudando o panorama bíblico, a gente pensa que o Antigo Testamento é de fato um testamento de preparação. Então, você pensar no Antigo Testamento é pensar em preparação. Você pode guardar isso para a tua vida e pensar na sua leitura do Antigo Testamento como uma preparação para que o Messias venha nascido de mulher. Ok? Ok? Então você entende isso daí. E por que eu estou falando isso para você? A reforma protestante não foi diferente. A reforma protestante ela foi startada em dado momento, nós vamos chegar nesses fatos que vão literalmente demonstrar esta mudança, mas existem alguns aspectos que foram preparando o cenário social para essa mudança. E essas situações, elas não somente prepararam o cenário, como também elas vão ajudar na difusão daquilo que a reforma protestante vai causar. E eu tenho aqui alguns aspectos para você pensar. E alguns eu vou pensar em conjunto aqui com você, ok? Até para poder nós otimizarmos aqui a nossa fala. Você sabe que o Acordando para o Propósito, ele tem esse cunho de ser sucinto, direto e que seja instrutivo para você. E aí, no final, eu vou te dar aqui uma dica importante e interessante para você que, de repente, quer se aprofundar um pouco mais no assunto. Mas eu gosto de pensar em 3 aspectos aqui que eles estão entrelaçados. Quando nós pensamos nos aspectos de preparação do cenário para
ocorrer a Reforma Protestante, pensando como um evento que Deus se agradou e que Deus até preparou alguns cenários para que isso acontecesse. Lembrando que Deus sempre vela em cumprir a sua palavra e a verdade que está na palavra de Deus, a verdade que é a palavra de Deus. Então pense aqui nesse cenário geográfico, econômico, social, geográfico, econômico, social. Esses três cenários aqui, eles têm aplicações claras de preparação de Deus para a ocorrência da Reforma Protestante. Principalmente por causa de quê? Olha, pensar no aspecto geográfico e político, você tem que pensar que nessa época, ok? Que antecede os séculos, até os séculos que antecedem a Reforma Protestante, é um aspecto de centralização do poder com aquilo que nós chamamos dos senhores feudais. Os feudos, eles tinham uma maneira de serem administradas por esses senhores feudais. Então, aquilo dali era algo dentro de uma determinada circunscrição, onde que havia uma poda de liberdade para várias coisas. E quando eu falo de mudanças geográficas, econômicas e sociais, é por causa de quê? Olha, se o aspecto dos grandes feudos, dos senhores feudais, da questão relacionada às monarquias, todas elas eram centralizadas, você pensa no seguinte, olha, isso é um aspecto social. E o que isso pesa geograficamente? Pesa em que haja limitação geográfica. Pesa que haja limitação econômica. Por quê? Se existe um feudo, todo mundo que comercializa só comercializa ali dentro, ok? Debaixo dos parâmetros e da direção dos senhores feudais. Agora, se há uma mudança nesse cenário, por exemplo, aqui, geografia. Geografia fica limitada quando você tem fatores de limitação. Agora você imagina, por exemplo, quando há uma descentralização desses feudos, o que acontece naturalmente? Uma liberdade. E isso ocorreu nesse período da história. Uma descentralização dos feudos. E se há uma descentralização dos feudos, isso tem algumas causas muito claras, principalmente a questão econômica. Por quê? Aquele comerciante que dantes ele somente interagia economicamente dentro de um feudo e agora ele passa a ter a possibilidade de se relacionar economicamente com outras circunscrições, o que vai acontecer? Olha, vai acontecer a necessidade, por exemplo, de construção de estradas, de pavimentar caminhos, de buscar meios mais eficazes de transportar mercadorias, de fazer com que haja negociações, permutas e tudo mais. Então, olha só pensar em geografia, economia e questões sociais, só aqui, por exemplo, a questão econômica, ela sendo descentralizada, você abre um potencial caminho para a questão geográfica, com construção de estradas, possibilidades de transporte. A questão econômica fica muito mais abrangente e muito mais possível de haver um crescimento, assim como também a questão social. O comércio acaba gerando um favorecimento ao desenvolvimento social. Então, eu falei aqui de questões geográficas, econômicas e sociais. Esses fatores todos que preparam o cenário da reforma, eles vão ser um facilitador depois. Agora, se você pensar, por exemplo, a questão política também tem as mudanças. A própria descentralização dos feudos é uma situação que vai favorecer politicamente e que vai levar à liberdade. Então você vê que está tudo interligado, a questão geográfica, a questão política, a questão social, a questão econômica. Agora, tem uma coisa interessante, e provavelmente eu vou frisar muito isso aí ao longo das nossas conversas. O que eu vou frisar para você? Existe dentro desse parâmetro das mudanças que vão ocasionar, como que eu posso dizer para você, oportunidades para o pleno desenvolvimento da reforma protestante, que está ligado ao aspecto intelectual. Anote isso daí, que isso é muito importante.
o aspecto intelectual. Lembra que eu falei para você que o grande problema do clero, da elite religiosa, era o aspecto de restringir o acesso ao conhecimento e até ao conhecimento bíblico? Aí, dentro desse cenário, você tem que pensar nisso aqui de uma maneira bem central aqui, mas lembrando, você pode aprofundar esse conhecimento. E eu recomendo que você se aprofunde nesse conhecimento. Eu estou aqui dando um aperitivo para você. Mas, por exemplo, antes do acontecimento de eventos que vão marcar a Reforma Protestante, nós temos, por exemplo, a figura dos pré-reformadores, mas nós temos figuras, por exemplo, de movimentos que vão acontecer anteriormente à Reforma Protestante, que vão gerar uma propagação de algo chamado reflexão. Então, o escolasticismo, por exemplo, que é um movimento teológico-filosófico, ele vai gerar o quê? Um aspecto de reflexão. Então você vê que Deus vai, antes de fazer com que Martim Lutero, essa figura importante, talvez o que tem a cara da Reforma Protestante, o personagem que marca, o grande personagem, ele, na verdade, vai criar esta cara, essa identidade com a Reforma, mas você tem movimentos anteriores. Nós não vamos conseguir aqui estudar todos os movimentos, no Acordando para o Propósito, mas essa ideia do escolasticismo aqui é basicamente o seguinte: olha, um movimento teológico-filosófico que vai abarcar uma movimentação intelectual para se pensar o cenário. E aí, o que acontece quando há esse movimento intelectual, há essa reflexão? O conhecimento começa a brotar, as necessidades de se buscar esta verdade que nós encontramos na palavra, começa a gerar um impacto no âmbito intelectual. Então, veja, todos esses aspectos aqui, seja o geográfico, político, econômico, social, tecnológico, intelectual. Eu falei para você aqui, por exemplo, da questão econômica. Olha como é que você às vezes pensa tecnologia, você pensa nos dias de hoje, você pensa tecnologia, mas um fator econômico tecnológico da época, por exemplo, a ideia do papel vegetal, as prensas para poder difundir conhecimento. Isso tudo são fatores. Então, todos esses fatores eles vão preparar uma grande mudança. Aí eu vou terminar aqui dizendo para você o seguinte: olha, toda mudança antes de acontecer, ela é preparada. Toda mudança antes de acontecer, ela é preparada. Você pode olhar para a sua vida, por exemplo. Ou você se prepara, ou você não estará, ok? 100% para viver o tempo da mudança e para o estabelecimento desse tempo de mudança. Então, anote isso daí e nós vamos continuar durante todo o mês de outubro tratando sobre a Reforma Protestante. Diga para mim, o que você está achando do Acordando para o Propósito? Está um pouco mais histórico nesse mês de outubro, mas uma parte histórica muito importante para a nossa vida, para a nossa fé, que é tratar sobre a Reforma Protestante. Olha, lembre-se, hoje é quinta-feira e eu quero reforçar para você que quinta-feira, aqui no Acordando para o Propósito, é o dia que você coloca o seu pedido de oração, porque amanhã a gente vai orar para poder entregar os pedidos de oração. Então você pode colocar nos comentários o seu pedido de oração para que amanhã nós venhamos direcionar e apresentar a Deus os teus pedidos. E hoje nós vamos estar aqui orando pela sua vida e por essa quinta-feira abençoada. Pai, nós louvamos o teu nome. Senhor, nós queremos te agradecer. Queremos pedir a ti, Senhor, que tu nos dê uma quinta-feira abençoada, rica da tua presença, e pedir a ti, Senhor, que tu nos direcione com aquilo que nós aprendemos aqui. O Senhor é o Deus que prepara o cenário para as mudanças. Tu é o Deus que nos prepara para viver as mudanças. E para acima de tudo, nós somos também preparados para estarmos estabelecidos no tempo de mudança, para o estabelecimento de um novo tempo.
Nós oramos a Ti, Senhor, e desde já Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, quero agradecer a tua presença aqui no Acordando para o Propósito e dizer que é um grande prazer ter você aqui. Se você gostou desse conteúdo, se você quer apoiar o nosso canal, você já é inscrito, e você que não é inscrito, se inscreva agora, copie esse link e mande para o maior número de pessoas. Eu tenho certeza que vai ser bênção, você vai estar contribuindo duplamente com o canal, com a propagação desta mensagem bíblica do canal e com a pessoa que vai receber o link, tá bom? Parabéns para você que está aqui diariamente, segunda a sexta, 6, 7 da manhã, acordando para o propósito.